Olá, esse é o programa A Luz das Escrituras, patrocinado pela Igreja de Deus do Sétimo Dia, um movimento bíblico congregacional. Antes de começar o estudo, não esqueça de deixar o seu like, clicando no joinha, inscrever-se no canal e clicar também no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Deixe também o seu comentário, contribua com dúvidas, sugestões e elogios. Tenham todos um ótimo estudo sob a narração do evangelista Flávio Schmidt Carvalho. Que Deus abençoe a todos. Eu vou entrar sobre isso. Exato, porque eu falei na mão. Recebe um sinal na mão. Quer dizer, esse sinal significa força, autoridade da besta, que é a guarda do domingo. É dar mais autoridade à besta, ao homem, guardando o dia que Deus não proclamou como dele, o domingo, porque só Deus tem poder de declarar um dia santo, e esse dia que foi declarado santificado por Deus é o sétimo dia da criação. Jesus Cristo disse, o sábado foi dado por causa do homem. Jesus já confirma na sua palavra que o sábado foi dado para toda a humanidade. Tá? Então o dia que demonstra que nós reconhecemos a autoridade de Deus é o sábado. Então quando nós guardamos o sábado, como diz ali em Hebreus, nós estamos imitando o exemplo de quem criou ele. Ele santificou e abençoou o sábado e descansou nesse dia. Quem descansa no sábado, sétimo dia, está imitando o exemplo de quem? De Deus. Está aceitando a autoridade de Deus. Quem guarda o domingo está aceitando a autoridade de quem? Do Império Sacro Romano, da besta. Está aceitando a autoridade dela. Mas diz também que recebe um sinal na testa. Assim como Deus marca os seus filhos, o sinal de Deus é marcado na mente, na testa. Igualmente o diabo, o imitador de Deus, invejoso de Deus, ele também coloca o seu sinal na mente das pessoas. Tá? Essa é a marca da besta. Qual é o sinal de pensamento, de mente, que demonstra que a pessoa aceita a autoridade da besta? Qual é o maior dogma proclamado pela besta? Trindade. Trindade é o maior dogma. Mas a marca da besta na testa das pessoas é o dogma da Trindade. Assim como Paulo tinha cuidado daqueles dias, né? Exatamente. É por epístola ele não podia escrever, porque a epístola seria lida por muitos, né? Mas aqui entre nós a gente pode falar. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 6. A marca e o sinal de Deus. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Nós vamos ver qual é o sinal de Deus. Aqui está. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, este é o sinal de Deus. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. E te serão por testeira entre os teus. Onde que é colocado o sinal de Deus? Na mão e nos olhos. Na mão e na testeira, entre os olhos, aqui ó, entre os olhos, testeira, na testa. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O sinal de Deus na pessoa é colocado na mão, prática, entre os olhos, na testa e no corpo. Qual é o sinal de Deus? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único. A Bíblia e Deus revela que só existe um único Deus. Este Deus é Yahvé, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É a maior verdade da Bíblia. No concílio de Nicéia, no conflito que houve entre Atanás e Ário,
surgiu um dogma espúrio vindo do paganismo que afirma que a unidade de Deus é composta de 3. Que Deus não é um. Ele é 3, é 1. Quando você aperta que é 3, vai para 1. Quando você aperta que é 1, vai para 3. Né? Aí quando você aperta demais, diz que é mistério. Não é que é mistério, é falso mesmo. A verdade primária da Bíblia é que existe um único Deus e nós somos monoteístas. Este único Deus é composto de apenas uma unidade, não de 3. É o Pai. A marca da besta é uma marca espiritual. A marca da besta é uma marca espiritual. Os que estão falando aí de marca da besta estão marcados com a marca da besta e tentando falar que a marca da besta vai surgir. Já estão marcados. Já estão marcados. Mas então, irmão, como é que você explica que quem não tem a marca da besta não pode comprar e nem vender? Não fala isso? Fala ou não fala? Desde o tempo do surgimento do Império Sacro Romano, dos 2 chifres, com aparência de cordeiro, com 2 chifres, civil e religioso, o Império Civil perseguia e impedia que pessoas pudessem fazer parte da sociedade se não aceitasse a autoridade da besta, se não aceitasse o domingo, se não aceitasse os dogmas da besta. Isso já ocorreu por volta, desde o Império Sacro Romano, desde o ano 1000 da era cristã com a Inquisição. Uma pessoa, quando ela era pega, desconfiada de que ela não estava sujeita à besta, primeira providência, faça o sinal da cruz, invoque a Trindade. Se a pessoa não fizesse o sinal da cruz e não invocasse a Trindade, dizendo que cria no dogma da Trindade, ela era imediatamente levada para fora da sociedade, expulsa, ou quando ela não era morta, chamava-se o instrumento que cumpriu a profecia, que diz que não pode comprar nem vender, chama-se excomunhão. Nós estudamos isso na escola, nós estudamos isso nos livros. Excomunhão era um instrumento do Papa, que uma pessoa que não aceitasse o poder e a autoridade do papado, ela era expulsa da sociedade quando ela não era morta. Excomungada. E existia um outro instrumento do papado, quando uma cidade inteira não se sujeitava à autoridade da besta, chamado interdito. Aquela cidade estava interditada. Nenhuma cidade podia abastecer ou comercializar com aquela cidade interditada. Eram os instrumentos de poder do papado que se cumpriu a marca da besta. A marca da besta existe até hoje, e hoje a mensagem do anjo é: se alguém adorar a besta e aceitar a marca dela, o tal estará misturado no vinho da ira do Deus Todo-Poderoso. E será também, o quê? Punido, certo? Por isso que a ordem do anjo hoje é: sai dela, povo meu. Sai dela. Quando você entende que você estava marcado com a marca da besta, você tem que sair dela. E qual a única forma de você se livrar dessa marca? Primeiro, não se sujeitar a ela e receber o verdadeiro batismo, a verdadeira marca de Deus. Desde quando surgiu o batismo na Trindade, os primeiros batismos na Trindade, Tertuliano fazia o cruciforme de Tammuz bem na testa da pessoa. Até hoje o padre faz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem aqui na testa. Essa prática era uma prática pagã de inicialização para servir a divindade Tammuz. Quem já ouviu falar da divindade Tammuz? Inclusive tem um mês do calendário judaico que se chama Tammuz. Recentemente passou esse mês agora, provando que o judaísmo hoje, vigente, ele está muito apostatado. Ele precisa passar por uma grande conversão da parte de Deus para que o remanescente de Israel, que vão ser os judeus verdadeiros, que vão estar vivos lá em Israel, eles possam se converter ao Senhor Jesus. Né? Mas hoje o judaísmo ele traz coisas até do paganismo também, está igual ao catolicismo. Eles têm uma taça lá que eles põem a taça no altar com vinho e ninguém pode beber, porque eles creem que quem vai beber é Elias. Então, meus irmãos,
o interdito e a excomunhão é este instrumento que cumpriu a profecia que diz que quem não recebe a marca da besta não pode comprar e nem vender. Ainda nos dias de hoje, quem não aceita o domingo e quer guardar o sábado tem grandes dificuldades. Fica de uma certa forma excluído do mercado. Por isso que hoje a maioria dos sabatistas, pessoas que guardam o sábado, são profissionais independentes. Ou tem que estudar muito para ter cacife para falar, eu guardo o sábado, você me dá o sábado, eu não trabalho. Porque a concorrência hoje é muito acirrada e difícil, ou não é verdade? Então ainda hoje, uma pessoa que quer guardar os mandamentos de Deus tem dificuldade para comprar e vender, tem dificuldade de se relacionar com o comércio, com as coisas, por causa disso. Tá? Imagine na Idade Média. Né? Porque ela tinha olhos, né? A besta tinha olhos, que ficava vigiando, né? Se uma pessoa não estendia roupa no dia de sábado, ele já era motivo para chamar aquela pessoa e falar, o que é? Você é herege? Na Idade Média era desse jeito. Ficava olhando o vizinho para ver se ele trabalhava no sábado. Se não trabalhasse no sábado, não estendesse roupa no sábado, não lavasse roupa no sábado, já era motivo suficiente para ser dedurado como herege, como judaizante. Né? Muitas pessoas foram levadas para debaixo dos tribunais de inquisição simplesmente por não lavar roupa no dia de sábado. Tinha que provar lá que não era judaizante, que não era um guardador dos mandamentos de Deus. E assim a igreja foi perseguida. Agora vocês vão ver quantos bilhões de pessoas e milhões de pessoas foram batizadas na Trindade e receberam a marca da besta. Diz que põe um sinal na testa. Quando o padre vai lá fazer o batismo, ele fala, eu batizo em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo faz o quê? Um sinalzinho na testa. Tá? Agora, dentro do judaísmo, existem crenças pagãs. Existe ainda crenças pagãs que eles têm que se livrar. Por isso que Deus fala, derramarei sobre eles água limpa e os purificarei das suas maldades. A purificação total de Israel e do judaísmo só vai se dar na vinda e no derramamento do Espírito Santo ali quando Jesus voltar. Então, quem segue judaísmo cegamente, achando que tudo que vem do judaísmo está perfeito, está correndo o risco de receber, comer gato por lebre. Né? Nós devemos seguir a Bíblia. Né? Não uma tradição judaica, um sidur judaico, esse negócio que tem que beijar 3 vezes, quando fala a palavra tzitzit, beija 3 vezes. Jesus falou que em vão me honram com mandamentos que são doutrinas e preceitos de homem. Né? Então na reza lá que vai fazer a Shema e fala a palavra tzitzit, tem que beijar 3 vezes a talit. Né? E quando fala uma outra palavra lá, tem que beijar mais 3 vezes a talit. Isso são mandamentos de homem. São tradições humanas. E surgiu uma seita mística dentro do judaísmo chamada Cabala. Cabala, que significa transmissão. A palavra Cabala significa transmissão. E os cabalísticos, eles invocavam o espírito dos mortos. E eles criam que pelo conhecimento e pela oração, eles se aproximavam de Deus e receberiam a Cabala. Então eles ficavam dias orando, noites orando e não podia dormir. Daí começou esse movimento por um dos líderes do cabalismo. E isso passou para dentro do judaísmo. Veio da Cabala esse costume de ficar... Os judeus cabalísticos eram muito fortes em Jerusalém, depois da destruição, e depois surgiram um grande judeu cabalístico, que ele começou esse movimento porque ele cria que ele se aproximaria diante de Deus, orando horas e horas, jejuando horas e horas, e adquirindo. Irmão, e aquele muro da lamentação lá, o que significa? O muro da lamentação foi o único pedaço que restou da cidade antiga, que traz a eles, aos judeus, uma nostalgia, um arrependimento também. Por isso que é chamado de muro, eles batem a cabeça ali e ficam ali horas e horas orando e tal, se lamuriando pelo que aconteceu. Isso realmente estava predito que aconteceria. É o resto do tempo que sobrou. Pois não, irmã? Se for entrar um decreto,
ter que guardar o domingo, e será as pessoas que guardam o sábado não vai poder comprar, não vai poder vender? Não vai mais haver esse decreto. Não vai mais. Isso aí é crença adventista, crença de Ellen White. Não vai haver mais decreto dominical que a igreja, nós não vamos mais comprar nem vender. Já cumpriu-se. Mas vai haver perseguição. Não, irmã, não vai. A igreja não vai mais ser perseguida, como foi na Idade Média. Isso é crença adventista de Ellen White. Hoje, irmã, hoje existe uma advertência para você não receber esse sinal. Porque esse sinal de não comprar nem vender cumpriu na Idade Média. Hoje a advertência porque as pessoas todas estão marcadas com a marca da besta. E o Papa hoje está bonzinho, ele hoje é pastor. Isso, hoje ele é um homem de Deus. O Papa é visto como um líder religioso, um homem de Deus. É processo saíado que tem, tudo do ano, tudo incluído. Tudo incluído. Páscoa, festa junina. São vinhos de Babilônia. Tem muitas igrejas que comemoram também essa festa. Então, para nós encerrarmos essa crença que diz que vai haver perseguição contra a igreja, agora nesses últimos dias, decreto dominical, isso é uma crença adventista, não tem base bíblica, eles se baseiam no que Ellen White, lá a profetisa dele, disse. Agora eu vou dar bases bíblicas comprovando que a igreja nos últimos dias não vai passar por perseguição como foi na Idade Média. E que hoje o nosso perigo para que receba a marca da besta é a nossa indolência, é a facilidade como que temos hoje para servir a Deus. É esse que é o perigo. Hoje, o maior perigo que nós temos de nossa alma ser destruída é porque nós temos liberdade, nós temos um conflito de ideias no mundo que pode, como uma enxurrada, levar muitos de nós à indolência, ao relaxo espiritual que vai nos levar à destruição espiritual. Hoje é o perigo da igreja. Hoje a tática do diabo é diferente, meu irmão. E a tática dele está dando muito certo. A tática dele é, se você acha que é bom para você, tudo bem. É essa a mensagem do diabo. A mensagem de Deus é, se alguém adorar a besta e receber a autoridade da besta na sua vida, e não a minha autoridade, esse tal está misturado no vinho da minha ira, e sobre ele vai cair as pragas junto com os desobedientes. Então a ordem é, sai dela. E não é fácil sair dela não, irmão. Não é fácil sair de Babilônia. Quem não tem nenhuma religião? Como é que É pagão. Quem sem lei pecou? Quem sem lei pecou? O que diz a Bíblia? Sem lei será julgado, vai ser julgado pela lei da consciência. Vai morrer sem lei, vai ser julgado sem lei. Né? Certo? Não vai ser julgado, né? Mas precisa de Salvador do mesmo jeito. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Exatamente. A ignorância, o que se entende por palavra ignorância? Desconhecimento. Desconhecimento. Eu pergunto, quantos milhões, bilhões de pessoas tem a Bíblia? É difícil um lugar que não tem a Bíblia, não é verdade? No mundo ocidental, né? Não, no oriental também. A Bíblia, até na China, ela é contrabandeada. A Bíblia é um dos livros mais divulgados no mundo. Hoje tem na internet a Bíblia. Tem tudo quanto é lugar. Tem eletrônica. Tá? Tanto que a China está num perereco para segurar o cristianismo. Não está conseguindo. Ela está perseguindo o governo comunista chinês, porque ainda a China é comunista. Tá? Ela está sofrendo influência do capitalismo, mas ela ainda é comunista. Não está conseguindo conter o cristianismo dentro da China. Agora, ainda com as Olimpíadas, a coisa vai piorar mais ainda para a China e melhorar para os cristãos. Né? Este evangelho será pregado a todas as criaturas. Todo mundo vai ter acesso. Todo mundo. Só não tem acesso à palavra de Deus quem não quer. Agora, a minha pergunta é o seguinte, irmãos. O que é ignorância? Eu vou considerar, biblicamente, uma pessoa ignorante aquela que está isolada de qualquer oportunidade de conhecer a verdade. Existem dois pecados no homem que podem levar à condenação. O pecado por medo de conhecer as coisas para não ter que fazer, né? E o pecado da negligência, que sabe e não pratica. Tá?
Os judeus da época de Cristo foram condenados porque eles conheciam a verdade e amavam mais as trevas. Essa é a condenação, disse Jesus, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem acesso à Bíblia, não tem acesso à internet, está vivendo lá não sei aonde, nunca ouviu falar de Evangelho, essa vai ser julgada pela sua lei da consciência. O índio lá, tá? Ele vai ser julgado pela lei da consciência. Mas uma pessoa que tem a Bíblia na sua mão, que tem meios de buscar a Deus, o testemunho de quem buscou a Deus é que vai condenar essas pessoas. Por quê? Eu não sabia, mas peraí, tinha uma pessoa do teu lado que tinha a Bíblia igualzinho você, as mesmas circunstâncias que você, essa pessoa foi, cavucou e chegou à verdade. Por que você não chegou? Negligência. Deus vai julgar todas as pessoas pela palavra que Jesus falou. Eu não julgo agora. Eu não julgo ninguém, porque eu não vim para isso agora. Eu vim para salvar. Mas as palavras que eu tenho dito, essa voz julgará no último dia. Então essa palavra vai nos julgar. Quem não sabe disso, que a Bíblia é a verdade? Quem não sabe? No mundo nosso hoje aqui, no Brasil. Quem não sabe que a Bíblia é a verdade? A palavra de Deus. Até o espírita lá sabe. Tem crente que não sabe que é verdade, tem até crente. Todo mundo sabe. Nós vamos ser julgados por ela. Certo? Então por isso que a gente fala que nós devemos... Mas não quero ouvir. Tem pessoas que têm ouvido, mas não quero ouvir. Ama mais do que a verdade. Esta é a condenação. Quando vem a verdade para mim, e eu amo mais a mentira do que a verdade. Isso leva a quê? Condenação. Irmãos, para encerrar, existem 4 títulos do Papa que dá 666. Vicarius Filii Dei, substituto do Filho de Deus, 666. Vicarius Generalis Dei em terra, substituto geral de Deus na terra, 666. Latinus Rex Sacerdotes, latino rei sacerdote, 666. E Dux Clero, guia do clero, 666. É o número de um homem. E o número desse homem é 666. E a invocação do dogma da Trindade em latim dá 666. Dei Pater, Filii, Spiritus Sanctus. Essa invocação, grandes, pequenos, servos livres receberam no dia do seu batismo e recebem normalmente quando o Papa está lá na Basílica lá de São Pedro, lá na sacada da casa dele, que está aquela multidão de águas, como águas, né? E ele fala, Dei Pater, Filii, Spiritus Sanctus. Aí todo mundo faz o sinal com a mão direita, na testa, juntamente com o Papa. Dogma da Trindade. Porque o dogma da Trindade nega a maior verdade de Deus, que Deus é um. O dogma da Trindade diz que Deus é trino. A Bíblia diz que Deus é um e é o Pai. Uma vez que você negou o princípio mais básico, mais importante da Bíblia, o monoteísmo, você, a partir daí, você distorceu toda a religião. Você já não sabe quem você está adorando, quem é o objeto da adoração corretamente. E o objeto da nossa adoração é Deus o Pai. E Jesus Cristo, o enviado dele. E isto é a vida eterna. A marca da besta não. Ela diz que Deus é trino. E cria uma terceira divindade que não existe, uma terceira pessoa da divindade que não existe, para ser adorado como Espírito Santo. Sendo que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa da divindade. Ele é o próprio Pai. A pessoa do Espírito Santo é a pessoa do Pai Celestial. Essa é a pessoa do Espírito Santo. E essa verdade é que nos conduz à vida eterna. Deus abençoe os irmãos. Paz seja conosco. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico do programa À Luz das Escrituras. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, seus comentários, seus elogios. Clique no joinha e também inscreva-se no canal.
Não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações e novos vídeos. Acesse o nosso portal igrejadedeus.biz e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos.